Olá, boa tarde. Então, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o convite para nos ajudar a reconstruir e conhecer um pouco melhor a história da Ruda. Espero ser claro o suficiente. Pronto. Há de ser. A Belinha, como é conhecida, a Belinha chama-se exatamente como? Anabela dos Santos Valflores. E normalmente estas questões não se perguntam às senhoras, mas eu sei que a Belinha não tem esse problema. Nasceu há quantos anos? Eu nasci em 1951 e, portanto, fiz recentemente 74. 74 anos. Extraordinário. Vamos ver. Apenas no bilhete de identidade. Essa idade corresponde a alguma verdade. Pronto, eu contratei mais uns poucos para a frente, portanto, eu espero... O dobro é capaz de ser muito, mas até aos 120 já dá. Acho fantástico, acho fantástico. Belinha, nasceu em Arruda. Nasci em Arruda. E onde? Nasci em casa, na rua São João de Deus, porque foi engraçado que o meu pai tinha vindo para a Arruda e a casa onde eu nasci foi de propósito para eu nascer naquela casa. E porque havia outros tipos de construções, mais ou menos provisórias, aquela casa para eu nascer. Mas nasceu na casa que, entretanto, terá sido a casa de família morada dos pais e dos irmãos. Quantos irmãos teve? Eu E tive tem? 3 irmãos, fiquei sem um irmão em determinada altura. Faleceu um irmão. Faleceu. Neste momento já só está vivo um irmão. Um irmão mais velho. Os irmãos eram exatamente quem? O António, Maria Odete e o Mário. O Mário foi o que faleceu mais novo, a Maria Odete faleceu... Mais velho do que eu, mas mais novo do que os outros dois. Que idade é que a Belinha tinha quando o irmão faleceu? 12. 12 anos. Então, essa casa onde a Belinha nasceu estava próxima ou teve alguma coisa a ver onde depois foi desenvolvido o negócio que os pais tiveram? Sim, no fundo estava tudo em conjunto. O meu pai foi construindo passo a passo dependências e o negócio, no fundo, cresceu também à medida que também foi acrescentando espaço na casa depois, que foi sempre morada de família nossa, da família. Nasceu em casa, então, com o quê? Com uma parteira? Como parteira, naquela altura ir para o hospital era luxo, não era muito usual sequer, portanto foi mesmo com uma parteira. Quem era a parteira? Isso agora é que eu não sei. Não, mas era alguém da Ruda? Mas era um bocadinho zarolha, porque me furou as orelhas, uma em cima e outra em baixo, e portanto eu fiquei sempre com esta... Então era a parteira que furava as orelhas? Foi a parteira que me furou as orelhas. Mas que no dia que nascia? Não sei, isso agora não sei. Eu sei é que ela me furou as orelhas e mal, porque isto foi sempre muito traumático para mim, ter um buraco em cima, um buraco em baixo. Eu acho que ela sabia que a Belinha mais tarde iria gostar de usar Sim, é a questão do desigual. Eu também Pronto, acho. Eu acho que já foi um visionamento da parteira. Provavelmente, isto está tudo muito bem combinado, eu suponho que sim. Ó Belinha, quando cresce e em criança, já havia muitas casas ali na Rua João de Deus? O bairro já estava programado, mas a minha infância, no fundo, foi toda passada no bairro. Toda a minha infância... Quando fala do bairro, fala das casinhas do bairro João de Deus, sim, todas. Então, a Belinha lembra-se da construção dessas casas? Não, isso não. Não? Não lembro, isso não me lembro. Mas era uma coisa recente. Na minha infância, no fundo, todas aquelas casinhas, no fundo, eram novas. E eu, no fundo, vivia nas casas todas, porque eu andava sempre na casa da vizinhança toda. Lembra-se quem eram os vizinhos dessa altura? Sim, não consigo porque são muitas, mas onde eu ia mais vezes, a Diamantina, que tinha depois o marido, tinha uma loja de rações e com aquelas, como é que ele se chama? Tulhas. Com as tulhas, onde eu passava, eu no fundo visitava toda aquela zona. E a loja era lá? Não era no bairro, era fora, era na rua principal. Mas, no fundo, a minha vivência era em casa dos vizinhos. Primeiro porque eu nunca tinha fome. E a minha mãe achava que a melhor estratégia era levar comida para a casa dos vizinhos. Deve ser com aquele ditado, a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. E eu assim comia qualquer coisa em casa dos vizinhos. Portanto, ela levava comida e
ia comer a casa dos vizinhos, que estava muito mais graça, como é óbvio. Obviamente. Portanto, mas eu corria quase as casas Além dessa todas. senhora da Diamantina, que outras pessoas recordam dessa altura? No bairro, mas não nas casinhas, o Germano, porque o Germano foi sempre um vizinho muito próximo, que era o Germano, que era a Dona Augusta, que no fundo tinha o mesmo nome que a minha mãe, e portanto eram muito próximas também. Eu vivia lá em casa da Dona Augusta também, até porque achava muita graça, ela era costureira, e eu acho que aprendi também um bocadinho a questão das costuras. A minha mãe também, aliás, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, o meu irmão eram todos muito criativos, muito habilidosos, e eu acho que isso também, no fundo, foi muito aquilo que eu vi na infância, sem ser ensinada, mas eu aprendi muito através da experiência que fui tendo com a vizinhança toda. No que é que se traduzia essa criatividade, em concreto? O meu pai, tendo a carpintaria e teve mestres muito bons de carpintaria, tinha sempre muitas ideias, ele era muito engenhoso, inclusivamente como é que ele se chamava, num evento, que ele tem um nome, em que, Costeiros de Ofrendas, eu lembro muito bem que o mestre na altura era o Pantaleão, Chico Pantaleão, e ele próprio e o meu pai desenharam uns bonecos, portanto, como se fosse uma carpintaria a funcionar, mas com os bonecos todos em movimento. Foi um dos carros alegóricos, foi com esses bonecos que ele durou muito tempo guardado nos sótãos da oficina e que eram realmente uma inovação naquela altura, gente habilidosa mesmo. A minha mãe, sempre muito habilidosa, quer para a costura, quer para a cozinha, com ideias bastante avançadas, diga-se, que eu acho que a minha mãe tinha uma vivência mental muito à frente do seu tempo. A minha irmã, outra criativa e habilidosa, que fez montes de coisas para ver quadros e pinturas e sei lá mais o quê. No fundo, eu vi sempre tudo desse. O meu irmão que me trouxe mundo, porque o meu irmão emigrou muito cedo. O irmão António. O meu irmão António, quando vinha, trouxe-me um mundo diferente. Foi ele que me introduziu no yoga, com outras ideias. A tendência já era um bocadinho da desigualdade e da diferença. Andar para a frente de uma forma diferente. Portanto, ele trouxe-me esse mundo de fora que aqui não era muito frequente, que era ao nível das conversas, que era ao nível das ideias. Isso para mim foi... Tive esse privilégio de ser a última filha também. Portanto, eu tive, para além desse tipo de experiência com pessoas mais velhas, que os meus irmãos tinham uma diferença grande. Tenho que beber um bocadinho de água. O meu irmão tem uma diferença de 16 anos meus e a minha irmã 11 anos. Portanto, a minha irmã ao nível do desenho, da pintura, foi ela que muito me introduziu e ensinou dicas que no fundo que eu guardo até hoje. E as outras pessoas, a vizinhança, o que é engraçado, eu tenho ideia, e que é uma coisa que me era muito prazerosa, que as pessoas gostavam de me perguntar coisas. Eu ser muito pequena e as pessoas gostarem de falar comigo e perguntarem-me a opinião, que é uma coisa, com a idade da Maria, da Inês, isso era uma coisa muito importante. Eu sentia-me muito importante mesmo, porque as pessoas tinham essa ideia. E também as brincadeiras, foi sempre com gente mais velha, porque os filhos dos vizinhos eram quase todos mais velhos do que eu, portanto eu andava sempre na ramboia com eles. Ia para o rio, como nunca tinha fome. O rio, na altura, era ali próximo do bairro? Era próximo porque não havia saída. O rio é que fechava o bairro. Portanto, as idas ao rio eram frequentes. E o rio, nessa altura, presumo que tivesse bastante mais água. Mais água. Pois, e a potência para brincar no rio, não havia outras coisas, não havia cá televisão nem outras brincadeiras. Depois, quando surgiu a trotinete, eu andava de trotinete bairro acima, bairro abaixo, que foi o meu irmão que inventou a trotinete na altura. Inventou não, mas foi ele que construiu, e eu roubava-lhe a trotinete e andava na trotinete. Quer dizer, estampava-me várias vezes e aparecia com os joelhos todos feridos, mas isso não tinha importância. Ó Belinha, tem memória de... Pronto, já percebi que quando a Belinha começa a crescer, nasce ali, mas quando começa a crescer, o bairro já fazia parte ali daquela zona. Certo. E começam então a surgir também as outras casas em frente ao bairro. Exato.
nomeadamente onde estavam os pais da Belinha e o Sr. Germano e todos os outros que, entretanto, Foi mais depois posterior, foram... mais posterior, sim. Tem ideia de quando é feita aquela abertura, hoje, a Rua João de Deus? Foi muito mais tarde. Então, como é Em que se fazia o acesso ao bairro e a essas casas que iam surgindo? Porque o bairro nasceu a partir de uma quinta, porque isto tinha aqui um portão, como a Paula já sabe, com certeza. E, portanto, a rua não tinha saída, era a rua que dava acesso ao bairro. Era uma rua de um caminho de pé posto, um caminho de terra batida. Exatamente, em vez de entrar pelo portão, estava aberto e, portanto, entrava-se no bairro pela entrada que era antigamente o portão, que isso eu não tenho essa ideia. Considera que a abertura ou a transformação ou a passagem desse caminho que daria apenas acesso a quem ali morava em estrada, em rua, vai trazer outra dimensão à vila, outra ligação da vila? Provavelmente sim. A mim não me agradou muito, porque eu andava muito à vontade ali, porque se não tinha saída não tinha carros, aquilo era a minha casa, o meu espaço, o meu quintal, todo o bairro era o meu quintal. E, portanto, obviamente que deu vantagem no que diz respeito ao movimento da vila, mas em termos da criançada não me parece que fosse muito vantajoso, mas isso é outro. De alguma forma acaba por colocar também o bairro um pouco mais dentro da vila. Claro. De alguma forma, sim, não é? Penso que sim. Já falou aí no negócio da família, do pai, neste caso em concreto. Era uma carpintaria. Carpintaria por um lado, loja de ferragem e drogaria por outro. Portanto, havia, num espaço funcionava a carpintaria, que chegou a funcionar com muitos funcionários muito habilidosos também. E assim, a minha vida não foi só na vizinhança, a minha vida também era passada na carpintaria. Uma das pessoas que mais esteve próxima de nós, no fundo vivia connosco praticamente, foi o que então nós chamávamos o Zé Xixatal, que foi sempre para mim uma pessoa muito próxima. Tal qual como na loja, os empregados do meu pai foram sempre muito próximos, até porque no fundo todos me achavam muita gracinha, diga-se de passagem, não sei lá porquê, mas pronto, eu no fundo era mimo, o meu era a mais pequena da família, era mimo que eu tinha. No Zé Xixatal, mais tarde, ele ajudou-me a arranjar peças de madeira, até porque no fundo ficou com esta ligação. Ele vivia connosco, jantava connosco, almoçava connosco, porque ele teve mesmo a vida dele a viver connosco. E depois, mais tarde, o Zé Nogueira. O Zé Nogueira também foi muito novo para trabalhar para o meu pai e foi ele que me trouxe este fascínio dos provérbios, que é outra pessoa que eu tenho muito afeto e muita proximidade. Foi ele que me trouxe os provérbios, os ditados. Ele sabia muito, eu ficava completamente... Ainda se recorda de alguns? Nesta altura há tantos provérbios, também mais que se foram acrescentando, sei lá, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, porque era esse fascínio de ficar na loja, para já com os clientes, todos se metiam comigo. Depois havia naquela altura os caixeiros viajantes, chamavam-lhe os caixeiros viajantes, que vinham apresentar o produto e no fundo eram quase sempre os mesmos e vinham frequentemente, que esses então davam-me ainda um mimo mais especial, agarravam em mim e levavam-me aqui ao João, agora João Cavaco, na altura era a Dona Luísa, para me comprar bombons, que era uma coisa que era bastante rara. Portanto, uma ao colo, andava a passear comigo, enfim, pronto, é o mimo. Como é que eu hoje não hei de ser mimada e não hei de mimar? Mimo por todo lado, da família, dos vizinhos, dos caixeiros viajantes, dos empregados, foi isto. Pronto, a carpintaria presumo que tivesse uma atividade, não digo industrializada, mas mais talvez direcionada para obras talvez um pouco mais complexas. Eu não tenho muita noção disso, mas penso que no fundo esta carpintaria servia à população de várias formas, quer para pequenos arranjos, quer para obras também, quer para obras de construção maiores, quer para obras menores. Tenho uma ideia que também foi um contacto engraçado, quando em determinada altura veio morar para cá o Paz Cabral, que no fundo agora é onde é o lar da Misericórdia,
que no fundo era uma grande casa, e foi o meu pai que fez, com os mestres na altura de carpintaria, que fez a maior parte das coisas para a casa, para mobilar e tudo mais, coisas realmente bastante sofisticadas para a altura, mas que conseguiram na carpintaria viabilizar as ideias do Paes Cabral e de um outro personagem que estava aqui frequentemente, que tem a ideia, que se chamava Tozan, que era um poeta e um escritor muito interessante, brasileiro, com quem eu gostava bastante de... Que esteve cá a morar em Arruda? Que vinha frequentemente visitar o Paes Cabral. Ok. Eu penso que no fundo também sempre tive esta curiosidade de perceber e de conhecer coisas diferentes e novas. E daí, se calhar, as pessoas acharem graça a falar comigo, porque eu se calhar fazia perguntas, penso eu, que fazia perguntas ou diferentes, ou sei lá, não faço a mínima ideia do que era, mas tinha essa percepção de ser uma coisa boa conhecer pessoas novas e coisas novas. E de resto, a carpintaria teve a funcionar no seu pleno até bastante tarde, mas depois com o meu pai, que no fundo deixou o negócio para o meu irmão e para a minha irmã, as coisas... E também a quantidade de gente que no fundo queria trabalhar nesta área também foi diminuindo. Porque na altura os aprendizes, e eu lembro-me do meu pai contar isso, inclusivamente as famílias pagavam inclusivamente para o filho ser aprendiz aprender uma profissão. As coisas mudaram, como é óbvio, se calhar isto é o sinal dos tempos, tem essas mudanças, mas eu tenho essa ideia. O Zé Chatal, no fundo, não me lembro sequer se ele tinha ordenado. Sei que ele vivia lá, dormia lá e comia lá. Não sei, inclusivamente, se havia ordenado ou não. Provavelmente mais tarde teria. Mas na altura em que foi viver para lá muito novo, se calhar nem teria, que era no fundo o dormir e o comer, sei lá, não sei. E aprender uma profissão. E aprender, e de que resto foi a profissão dele. Que ele provou bastante bem como era bom na profissão dele. Como pessoa e como profissional, realmente. Mas falou que, para além da carpintaria, os pais tinham também a drogaria. E tintas, ferragens, drogaria, por aí fora. Pronto, já percebi que nunca teve depois uma ligação muito próxima com a atividade propriamente dita e com a loja propriamente dita. Não, porque eu fui aquela privilegiada, sendo a última filha, que acharam que eu devia de estudar. Coisa como os meus irmãos não fizeram, mas pronto, fui estudar. E foi estudar? O meu irmão Marinho, sim, também foi estudar. No colégio Sousa Martins, em Vila Franca. Mas anteriormente, isso é um episódio que eu acho bastante curioso, ou pelo menos faz parte da minha história, e se calhar me alimentou bastante o ego, que eu não entrei para a primeira classe, eu entrei para a segunda classe. E tenho ideia, porque eu era assim mesmo muito pequenina, era assim um piolho elétrico, e que fui avaliada pelo então professor Pinto Matos e pela dona Rita, para avaliar o que é que eu sabia já, porque eu andei na Menina Ivone, que é outro personagem onde eu estava muito em casa. No bairro? No bairro. A Menina Ivone era o que se chamava antigamente da mestre. A mestre, sim, mestre. Porque ela ensinava ao pessoal a ler e fazer contas e outras coisas. Mas isso, aos meninos que já andavam na escola, era um complemento? Era um misto. Quer os que ainda não andavam, quer os que já andavam para, provavelmente agora o que se chama fazer os trabalhos de casa. Exato. Então, a Menina Ivone ensinou-me a ler, ensinou-me a escrever, ensinou-me as contas e mais não sei o quê. E, inclusivamente, punha-me a ensinar os outros, mais velhos, que era uma coisa bastante boa. E quando a Dona Rita e o Pinto Matos me fizeram essa avaliação, há pouco tempo eu ainda me lembrava dos algarismos que eles puseram no quadro para eu fazer uma conta de somar com 2 algarismos por cima e um algarismo por baixo. E eu olhei para aquilo do alto da minha sabedoria e disse, eu até já sei fazer contas de dividir com 4 algarismos. Pronto, e eles passaram uma conta de dividir, que eu fiz aquilo com uma perna às costas, muito sábia, a rapariga, dada a Menina Ivone, no fundo, me ter ensinado aquelas coisas e outras. E então eu entrei para a segunda classe.
fui um bocadinho disputada pelo Pinto Matos e pela Dona Rita, mas a Dona Rita, o argumento dela foi, como o Pinto Matos já tinha um Valflores, que era o meu irmão Marinho, que ela ficava comigo. Portanto, mais uma que me deu mimo. No fundo, eu fui muito protegida também pela Dona Rita, que como Dona Rita era também uma professora, mas era mazinha, segundo consta. Eu não tenho essa ideia, porque ela, no fundo, me protegia. Houve uma vez que não me protegeu tanto porque ela prometeu, quem não soubesse aquilo que ela ia perguntar, que dava 2 reguadas, uma em cada mão. Mas o que ela perguntou, realmente ninguém sabia, porque foi quem foi o motivador, incentivador, organizador, isso agora não me lembro o termo que ela da Revolução 1640, ninguém sabia. Perguntou um, perguntou o outro, e ela, entretanto, toda a gente de mão estendida, eu inclusive, porque ela não podia excluir daquilo, porque ela prometeu, e ela ia repetindo, João Pinto Ribeiro, João Pinto Ribeiro, até hoje nunca mais me esqueci do nome do homem, porque realmente acho que é mesmo verdade, mas naquela altura quem é que sabia uma coisa daquelas? Mas levei 2 reguadas à conta do João Pinto Ribeiro, que eu nunca mais me esqueci. Mas de resto, pronto, só me separou em determinada altura, porque eu e a Inês, filha da cabeleireira na altura, a Dona Leonilde, se não estou em erro, nós falávamos muito. E ela então dividiu-nos. Pôs-me a mim com a Teresa, mãe dos gêmeos que moravam ali, e a Inês com a Hermínia, que eu ainda há pouco tempo a vi, que era uma coisa que me fascinava. Elas vinham a pé, de onde moravam, quer chovesse, quer fizesse sol, e eu que já achava que a distância da minha casa até à escola do Paço era enorme, principalmente quando estava a chover entre os prédios, onde depois foi a carpintaria, mas na altura não era a carpintaria, aquela rua que vai ter ao Paço, e a chuva, quando caía, fazia muito barulho, aquilo era muito assustador. Agora, elas que vinham lá dos casais a pé, todos os dias, era uma coisa verdadeiramente fascinante. Outros tempos. Mas eu perguntava-lhe, já percebi que não teve depois uma ligação direta a estar propriamente na loja, mas... Estava muito, mas como passatempo. Como passatempo. Mas provavelmente depois, mais tarde, teve alguma noção de como é que era na altura a relação do comércio, neste caso de um comerciante, como é que se processava essa relação comercial entre quem detinha um comércio e com os clientes, tendo em conta e tendo presente que os tempos que se viviam nessa altura não eram fáceis e que, sobretudo, as relações assentavam muito na confiança da palavra. Como é que se processava essa relação? Assim, eu tenho, obviamente sou suspeita, mas quer o meu pai, quer a minha mãe, tinham uma proximidade muito grande com as pessoas que compravam, inclusivamente a questão das dificuldades. Provavelmente tinham o tal caderninho onde assentavam, porque isso era muito normal na altura. Mas também a loja funcionava muito como funcionava a farmácia. No fundo, era muito conversa também. As pessoas, em vez de irem ao café, iam à loja e ficavam a falar. Daí também o meu fascínio por essa vivência da loja ou da oficina. E depois também há histórias engraçadas. Uma vez, por trás do balcão da loja, havia uma pequena cave, onde o acesso à cave tinha um alçapão que se abria, depois tinha uma escada por onde se guardavam materiais. E uma vez o alçapão estava aberto. E um dos clientes, eu acho que foi o Barbinhas, não sei se ouviu alguma vez falar no Barbinhas. O Barbinhas era um personagem da Ruda que de verão e de inverno andava sempre com um fato, com calças e camisa, eu acho que aquilo era caqui, chamava-se, o tecido era caqui azul, de manga curta, inverno e de verão. E ele queria dizer que queria uma coisa que ficava por trás do balcão, mas que, não me lembro se foi meu pai, se foi o empregado, não estava a perceber o que é que ele queria. E ele deu a volta, porque havia essa vontade dos clientes, deu a volta no balcão,
para ir dizer o que é que queria. Não viu que o alçapão estava aberto e desapareceu. O pessoal que estava na xícara, o homem desapareceu, porque ele caiu dentro do alçapão. Pronto, essa é uma história. Depois, na oficina, também havia histórias. Os funcionários, na hora do almoço, a maior parte deles comiam na oficina, não iam a casa comer, não havia tempo para isso. E uma vez, no fundo era o meu primo que também trabalhava lá, o Duarte, depois emigrou, mas na altura era um dos mestres, foi um dos mestres também muito, muito habilidoso. Se calhar tem a ver com a família, realmente eu tenho essa noção, que a família de um lado e do outro, do lado da minha mãe e do meu pai. Esta é do lado da minha mãe. E ia almoçar e chegou um tal caixa viajante, que no fundo às vezes também ia à carpintaria, ou falar com os empregados, ou porque gostava, ou passar o tempo, a hora do almoço, sei lá. E a minha prima, na altura, teria os seus 9 anos, e o meu primo, sempre que ia almoçar, portanto, quando estava a trabalhar, tinha um boné. E, por graça, dizia, quando se sentava, bem, deixa-me cá tirar o cabresto, e tirava, e chamava cabresto ao boné. Estava a falar com esse caixa viajante, numa conversa bastante informal, mas, no fundo, fazia alguma cerimónia, porque era outro tipo de gente, digamos. E a minha prima, como ele ia almoçar, e a minha prima, habitualmente, era aquilo que se dizia, ó pai, então mas o pai não tira o cabresto. E o meu primo ficou, pronto, é que habitualmente nós chamamos cabresto ao boné. Coitado, o senhor não ficou a perceber nada, mas ele ficou muito envergonhado porque não tinha tirado o cabresto. Pronto, aquelas histórias, no fundo, acabam por acontecer. E expressões que são um pouco... E as expressões que, no fundo, se utilizam que só são perceptíveis nos contextos. Os hábitos também, no fundo, diferentes, sei lá, os hábitos alimentares. Na altura, tenho ideia que galinha comia-se quando havia festa. Não era agora o frango a qualquer hora. Era galinha nos dias de festa. E normalmente a comida habitual durante a semana, que tinha dias certos, era cozida à portuguesa. Mais simples ou mais composto, cozida à portuguesa. E o Zé, Chatal, que comia connosco, tinha um hábito que eu achava verdadeiramente fascinante. Eu que nunca tinha fome, mas aquilo para mim constituía como o melhor petisco do mundo. Ele tinha o tocinho, o chouriço de sangue e o de carne, e com o pão caseiro que na altura a minha mãe fazia, que era maravilhoso, durava a semana inteira, agarrava numa côdea do pão e esmagava o tocinho e aquilo... A minha irmã achava que aquilo era uma grande porcaria, mas eu achava verdadeiramente fascinante, porque ele comia aquilo com tanto prazer que devia ser o melhor petisco do mundo. Portanto, eu fiquei com essa memória também do sabor e daquele esmagar. Era uma coisa maravilhosa. Era um ritual, aquilo era um ritual. Eu aproveito mesmo para essa deixa para lhe perguntar, de facto, em termos normais do cotidiano, o que é que se comia em casa? Então, todos os dias à noite, cozida à portuguesa. À sexta-feira. O que é que chamam cozido? Era aquela sopa de carne? Sopa de cozido, sopa de carne, pronto, isso era obrigatório. Mas com as variedades das carnes que tem? Um bocadinho mais simples, não era aqueles chispos e mais não sei o quê, não, era um bocadinho mais simples. As hortaliças, a batata, a cenoura, mais não sei o quê, carne de vaca, eventualmente poderia haver um bocadinho de porco, sei lá, mas não com aqueles chispos e orelhas e mais não sei o quê, isso não tenho ideia. Se calhar porque ninguém gostava muito daquilo em casa, isso não me lembro. Mas era a feijoada, a dobrada com feijão, mais assim ao fim de semana, o bacalhau cozido, não é? Que eu detestava, mas pronto, mas às vezes tinha que comer. O grão também com bacalhau, iscas, rim de vaca ou de porco, mais de vaca, que a minha mãe fazia maravilhosamente, muito bom com puré de batata, que era maravilhoso. O coelho também, nunca mais comi coelho tão bom como a minha mãe fazia.
De vez em quando sobravam as carnes do cozido, fazia pastéis de massa tenra maravilhosos. E isso era mais Mas, Belinha, estamos a falar de hábitos de uma casa que era um bocadinho diferente da maioria das casas dessa altura. Casa rica, mas não havia necessidades. Todas as casas de Arruda não era assim que comiam habitualmente. Provavelmente não. Pronto. Já agora, como é que descreveria a Arruda dessa sua infância e da sua juventude? Como é que memórias é que, tendo em conta que já se percebeu que teve uma infância de alguma forma privilegiada, porque os pais tinham uma vida um pouco mais confortável, mais organizada, essa não seria com certeza a maioria. Que memórias é que tem dessa Arruda? Que Arruda é que nessa altura existia? Eu diria, e fazendo uma comparação que não há comparação, aqui eu continuo a sentir a proximidade porque são pessoas do meu tempo. Naquela altura toda a gente era próxima. Portanto, estou-me a lembrar da proximidade que eu tinha com a casa em frente dos Lemos. Ainda me lembro da Dona Maria Luísa, que no fundo era uma casa senhorial, que tinha sempre um mimo para a criançada que lá aparecia. Tenho muito presente o tamanho da cozinha daquela casa, com uma mesa enorme no centro da cozinha, uma mesa de mármore, onde a avó da Branca, Dona Joana, fazia reboçados de açúcar, maravilhosos, que era uma forma, que o açúcar era em ponto e depois era tendido naquela mesa de mármore, esticava, cortava, tornava a enrolar, aquilo era um ritual maravilhoso em termos de memória. E a Dona Maria Luísa, que tinha um açucareiro num armário especial no quarto dela, não era no quarto, era na sala, era tudo muito... É assim, naquela altura, sendo eu pequena, as casas eram todas muito grandes, é a ideia que eu tenho, mas não é bem assim. Mas num armário da sala tinha um açucareiro com açúcar louro, com torrões de açúcar louro, que dava-nos um torrãozinho, à criançada, que era uma coisa também... O açúcar era uma coisa que não abundava em todas as casas. Exatamente. Tenho também, é assim, que é outra coisa que jamais agora seria possível, que eram as leiteiras, que no fundo distribuíam leite na sua leiteira, de cobre, e que, uma coisa completamente impensável hoje, que eu tinha uma canequinha para ela me dar, porque ela, pronto, é o tal mimo, me dava um bocadinho de leite, ainda morno de mugir a vaca, e que eu bebia na íntegra sem qualquer tipo de fervura. Não tem nada a ver. Portanto, essa memória das leiteiras também é uma coisa que está mesmo para trás do sol posto agora, não é? E, portanto, essa era uma vivência toda muito próxima com os diversos serviços, com as diversas pessoas, não era só no bairro, no fundo todos nos conhecíamos. O Dr. Jorge era próximo, o Dr. Carmo era próximo, a Dona Mimi era próximo, ainda que talvez quem seria menos próximo, algumas famílias que na altura provavelmente se achavam acima do povo ou dos comerciantes. Inclusivamente havia talvez grupos diferentes na juventude, grupos diferentes. Os jovens pertencentes a determinadas famílias, os jovens pertencentes às famílias dos comerciantes ou do povo, sei lá. Sentia essa diferença? Sim. Sentia essa diferença? Sim. É assim, sentia não muito acentuada, porque talvez no meu tempo, mais no tempo da minha irmã, da juventude da minha irmã, e eu que no fundo, como tinha, isto não era muito importante para mim, porque eu tinha muita gente a dar-me mimo e a dar-me colo, portanto não era assim uma coisa grave para mim, não era tão pouco grave. Depois, sei lá, as memórias são tantas, assim mais sei lá, após 16, 17, 18 anos, o grupo já se misturou um bocadinho, ou melhor, os grupos já se misturaram um bocadinho. Foi quando nasce a Bruxa, não sei se alguma vez lhe falaram da Bruxa, que era uma boata em Arruda,
que era uma coisa completamente inovada, não é? Era uma Onde coisa, é uma que era? inovação. Pois é. Onde é que era? Ficava em frente, está a ver aquela casa que funcionou como Tempos Livres da Misericórdia, que tem que é da Linete, em frente. Aquelas casas eram do avô do Zé Carlos Marques. Portanto, aquilo eram umas adegas. E em determinada altura, ele pensou, e muito bem... Ele, o Zé Carmo. O Zé Carmo, juntamente com o resto do pessoal, fazer dali uma boate. Então, todos... Exatamente com essa designação. Sim, todos ajudámos à limpeza e à decoração. As paredes foram todas forradas com papel de jornal, coladas e não sei o quê. E o lagar, tudo aquilo foi aproveitado. Depois construíram-se o balcão, os bancos e mais não sei o quê, toscos, mas em madeira, e tudo aquilo foi aproveitado. Inclusivamente, aquilo teve tal modo de expansão que vinha pessoal de Lisboa de propósito para aquilo. Foi famoso. E tinha música? Música da boa e da ao vivo ou giradiscos? Giradiscos. Também ao vivo também já era um bocadinho... Giradiscos. Pronto, mas então aquilo não era de acesso restrito aos fundadores. Não. Qualquer pessoa podia entrar. Para o pessoal. Então, e o dinheiro gerado revertia para quem? No fundo, para os consumos também. Era comprado o material e depois aquilo. Não sei por carga d'água, porque uns dispersaram-se aquilo. Isso ainda durou algum tempo? Durou ainda bastante tempo. E vocês encontravam... Isso funcionava sobretudo em que altura? Em que dias? Fins de semana. Mas sexta, sábado ou só sábado e domingo? Não me lembro. Mas à noite? À noite, pois. E as mães deixavam sair as meninas para esse sítio? Aí já éramos todos assim uns pigadotas, portanto... E saíam, podiam sair. Então não podíamos sair, pois está claro. Mas a minha mãe também tinha um lema, a tal história de ser um bocadinho à frente. A minha mãe disse-me sempre, eu acho que o pessoal nessa altura tinha um bocado desse lema. Quem boa cama fizer, nela se há de deitar, que é outro ditado, provérbio por aí, que no fundo... Porque isso era a idade dos namoricos. Pois... Então, era isso. Quer dizer, porque não? Claro. Quem boa cama fizer, ela se há de deitar, logo se vê. Pronto, e ela confiava. Aliás, como confiava, isso foi outra coisa boa. Os meus pais confiavam bastante em mim, se calhar não deviam, mas confiavam. Ela, quando me deram uma bicicleta, era uma coisa que eu gostava muito, era a trotinete. Depois foi uma bicicleta, que era uma coisa rara também aqui. Que idade é que tinha quando teve essa bicicleta? Tinha os meus... 13, 14, 15. Portanto, era uma coisa nova aqui, uma bicicleta, uma rapariga andar de bicicleta, que eu fazia algumas loucuras de bicicleta, que foi uma coisa maravilhosa. Inclusivamente nesta rua principal, que tinha 2 sentidos, com caminhões, inclusivamente, e como realmente 2 sentidos, com caminhões a passar, e uma doida de bicicleta, a acelerar, o que acontecia muitas vezes é para eu me afastar do trânsito, ia com a mão a arrasar as paredes, mas nem me queixava, porque se me queixasse a coisa não corria assim tão bem. Quem era o grupo de amigos com que se relacionava nessa altura e que frequentavam esse espaço? Nessa altura, Silvina Mendes... o que era a Maria Helena Mendes? Sobrinha. Como é que ele se chama? Não é Júlio. No fundo chamávamos do Careca. Era o Careca. Mais o Zé Carmo, o Kim Lacerda, e o pessoal, a família, a Gina Lacerda, que quando eu era muito jovem não era pessoal que se juntava a nós, mas naquela altura, no fundo, a coisa misturou-se. O filho do tenente Jorge Ferreira, que tinha uma quinta, no fundo, que ele veio para cá na altura talvez das grandes cheias, que no fundo ajudou, ele trouxe muito pessoal para ajudar na limpeza da estrada, do rio, por aí fora. Ficou cá a morar e na altura, que era outra fascinação,
ele trouxe para cá o hipismo, os cavalos e, portanto, o filho, o Vasco, no fundo era outro frequentador também dessa boate. Essa atividade dos cavalos funcionava exatamente onde? Era? No campo da feira. No campo da feira. Aliás, como em determinada altura as largadas eram também lá em cima. Não Chegaram aqui, a fazer chegaram largadas lá em Sim. cima no campo da feira? Sim, sim. Exatamente em que se... Naquela zona onde é o parque infantil e aquilo tudo, porque aquele espaço era aberto. E as largadas também se faziam aí? O hipismo era no campo da bola. Era no campo da bola. Antes de ser campo da bola? Antes de ser campo da bola. E isso eram atividades só restritas a um determinado... Não, abertas. A quem quisesse... Inclusive concursos nacionais, sim. Ah, sim. Sim, e com o público a assistir. Com o público também a assistir. Exatamente. Muito bem. Não, de facto, eu desconhecia. Isso durou durante algum tempo? Sim, ainda durou bastante. Eu não consigo precisar quanto tempo é que durou, mas enquanto ele, no fundo, esteve aqui a viver e podia promover e trazer para cá pessoal, isso foi acontecendo. E estamos a falar quê? Dos anos quê? 60? Aí, Anos 60? Sim. Quais eram os momentos altos em Arruda? Do divertimento ou de... Acho que os momentos altos, não se pode deixar de referir, é a festa de agosto. Pronto, isso é sempre os bailes da festa de agosto. Havia também matinés, o carnaval era horrível, do meu ponto de vista, era horrível, porque era de uma violência, uma coisa atroz. Eu tenho ideia de, num dos carnavais, a questão dos assaltos, faziam-se muitos assaltos, que aquilo era mesmo um assalto, não era uma coisa a brincar, era mesmo assalto. Que era o meu irmão, mais velho, e outros, protegeram-se com uma banheira em cima da cabeça, porque a violência de atirar coisas e água mais não sei quantos, portanto protegeram-se, e assim com essa proteção puseram uma escada comprida no prédio dos Lemos, e um deles, já não me lembro quem, subiu a escada, entrou por uma das janelas, lá para dentro, e depois aquilo era água, era farinha, era tudo, era uma coisa verdadeiramente violenta, eram mesmo assaltos, aquilo não era a brincar, era mesmo assaltavam mesmo as casas, não era uma coisa que me agradava, o carnaval era um ponto alto aqui, mas não era uma coisa que me agradava. E as pessoas aderiam com... Pelos vistos sim, porque quer dizer, se calhar saía a fera que havia dentro de cada um naquela altura, era mesmo muito... Outra pessoa que eu tenho ideia de muito violento era o Mário Miguel. Coitado, Deus tenha a alma em descanso, mas naquela altura ele soltava a franga de uma maneira que é uma coisa verdadeiramente atroz. Mas pronto. O clube nessa altura já existia, faziam bailes de carnaval, e o clube nessa altura já existe. Mas havia pessoas que se divertiam muito mascaradas. Uma das pessoas que se divertia muito mascarada era a filha do alfaiate, a Maria de Lourdes, a Milu, no alfaiate, que no fundo agora é onde é o Café Creme. Café Creme. Ali era uma alfaiataria, que trabalhou durante muitos anos e muito bem. E ela divertia-se imenso mascarada. Eu achava aquilo verdadeiramente encantador, porque eu não me divertia nada quando me mascarava. Achava horrível, enquanto me estava a mascarar, mais ou menos, mas depois quando saía à rua aquilo não tinha graça nenhuma para mim, mas eles gostavam de se mascarar, pronto, tudo bem, era um ponto alto, a festa de agosto, o carnaval, a feira, provavelmente, a feira... De Santo António. Sim, de Santo António, que em determinada altura, eu muito miúda, achei que tinha feito uma grande avaria, porque as pessoas que vendiam peças de barro tinham também peças muito pequeninas. E eu, muito subrepticiamente, trouxe 2 jarrinhas muito pequeninas para casa. E muito orgulhosa mostrei à minha mãe que tinha conseguido aquele grande feito. Aí a minha mãe disse, é? E tens a certeza que não te viram? Provavelmente a polícia amanhã vem cá a casa. O que tu fizeste foi roubar. Deu-me uma descasca de tal ordem que eu fui esconder as jarras num sítio altamente recôndito, porque realmente eu não queria de maneira nenhuma que a polícia viesse mesmo. Eu era capaz de mentir, se calhar, não sei o que ia fazer, mas andei ali uns dias aterrorizada se a polícia não iria lá mesmo à minha procura para me prender, porque tinha roubado 2 jarrinhas assim. Ficou-me de emenda. Isso era uma tradição da feira de Santo António, não era? A venda das louças de barro.
Isso perdurou no tempo ainda? Sim, eu penso que sim, mas depois foi diminuindo, a importância da feira eu acho que foi diminuindo. Mas na altura era um dos eventos realmente importantes, e a feira era grande. A feira era grande realmente em termos de... Quer Para além das animação, louças de barro, o que é que tinha? Tinha o carrossel, o Poço da Morte, que era uma coisa que me aterrava completamente. Chegou a haver muitos anos, havia também o Poço da Morte. Mas não era muito mais. O carrossel, o Poço da Morte, não tenho ideia de outras coisas. Mas depois havia muitas tendas de venda de muito material. Assim, os alumínios, os barros, os plásticos, que entretanto começaram a aparecer os plásticos. A tal canequinha que eu tinha para o leite foi quando apareceram os utensílios de plástico, que era uma caneca muito bonita, cerise, transparente, lindíssimo, que eu achava que aquilo era o máximo. Pronto, hoje se calhar não acharia tanta graça, mas naquela altura era maravilhoso. Vocês, todas as vossas necessidades, que eu julgo que as necessidades dessa altura são diferentes das necessidades de hoje, todas as necessidades que vocês sentiam enquanto jovens, vocês conseguiam satisfazê-las aqui? Ou seja, coisas que vocês ansiavam ter, vocês conseguiam adquiri-las aqui em Arruda? Ou alguns de vós já saíam? Eu tenho a ideia que muita gente aqui, a tal classe um bocadinho mais elevada, se é que isso hoje não tem importância nenhuma, naquela altura teria, iam muito fazer compras às Caldas da Rainha, que era uma coisa que para mim ficava completamente inacessível. Hoje não, hoje vou e venho, se calhar todos os dias, se for possível. Mas naquela altura o comércio era muito, virava-se muito para quer Torres, quer Caldas da Rainha. Que tipo de compras é que se procurava nesses locais? Sapatos, malas, roupa, as coisas um bocadinho diferentes, porque aqui no fundo também vi. Eu nunca senti essa necessidade de ir fora, a não ser já mais, sei lá, com os meus 15, 16 anos, aí eu sei que já tinha direito a ir fazer compras a Lisboa e fui sozinha a Lisboa fazer compras. E como é que com foi? 15 anos. E como é que foi? De autocarro. Foi um feito. E então, o que é que eu ia comprar? Porque eu queria uns sapatos diferentes. E então comprei, foi na altura em que abriram os Porfírios. E então eu comprei na altura isto era verdadeiramente uma inovação, umas calças azul turquesa e uns sapatos de verniz cerise. Mas naquela altura havia, principalmente no que diz respeito à minha vivência, a festa de agosto era onde se estreavam coisas, os vestidos e os sapatos, não é? E o que é que nós estreávamos? Coisas que pudéssemos vestir depois no resto do ano. Quando eu cheguei a casa, com os meus 15 anos, com os sapatos de verniz cerise, com uma corrente prateada à frente, a minha mãe olhou para aquilo e disse assim: "Oh rapariga, com que é que tu vais vestir esses sapatos? Como é que tu vais... Isso não combina com nada." Mas para mim, então, aquilo foi a coisa melhor do mundo. Não podia devolvê-los, fiquei com os sapatos muito contente da vida. Quem é que mandou a minha mãe deixar-me ir fazer compras sozinha? E de facto não combinaram com mais nada? Então não combinavam, para mim combinava com tudo e mais alguma coisa. Claro que sim. Com certeza, com as calças e com tudo. Claro que sim. Obviamente. Claro que sim. Isso foi uma grande satisfação em fazer compras sozinhas a Lisboa com 15 anos. Isto hoje com os meus netos é completamente impensável. Alguma vez os meus filhos vão deixar os netos irem fazer compras com 15 anos a Lisboa. Mas Lisboa não era naquela altura como é hoje. Como é óbvio, exatamente. É? As coisas são... A Belinha já referiu aí que de facto existiam algumas famílias que procuravam colocar-se num certo distanciamento e depois haviam os comerciantes e presumo que ainda haveriam os outros que nem sequer comerciantes eram. Quando era nas alturas das festas, da Feira de Santo António, da Festa de Agosto, sente que havia de facto essa diferenciação, essa decalagem? Eu penso que talvez nas festas as coisas se diluíssem um pouco mais, mas eu não tenho essa memória. Não tenho porque provavelmente a minha vivência, eu estava bem. E, portanto, não sentia essa diferença. Não faço a mínima ideia se havia ou não. Provavelmente havia, porque os grupinhos
A tendência dos grupinhos, com certeza que se mantinha, não é? Provavelmente haviam as suas festas particulares em casa de um e do outro, não sei, não faço a mínima ideia. Sei que no Carnaval, já mais tarde, se faziam os assaltos um bocadinho mais light. Com comida, com música e não sei o quê, que eu também não achava muita graça aquilo, mas eu também nunca gostei muito de grandes ajuntamentos. Se calhar porque tive essa vivência mais próxima com os vizinhos e com os amigos, mais tocar-tolar, não sei. Há alguma altura da sua vida, antes, obviamente, de constituir família, antes de casar, antes de constituir família, há alguma altura da sua vida que começa a sentir que precisava de sair da ruda para ter outras experiências e sai da ruda? Não. O que aconteceu foi que eu estudei no Sousa Martins até ao então 5º ano, que nesta altura é o 9º, é equivalente ao 9º. E como achava que a aprendizagem devia de ser por osmose, sem ter essa consciência, eu não estava nada. Eu ouvia nas aulas, aquilo ia chegando, até achavam que eu era muito boa aluna, não sei porquê, mas achavam que eu era muito boa aluna, se calhar era bom ouvido. Acontece que no então 5º ano era preciso fazer exame no fim do ano. E eu chumbei às duas, ciências e letras, chumbei às duas. Toda a gente ficou muito admirada. Eu não me admirei porque eu realmente não estava nada. Eu fingia que estava, mas não estava. Também, no fundo, a preocupação. Hoje não, os pais preocupam-se muito, os filhos fizeram trabalhos de casa, mas os pais não tinham tempo para isso. Estudava, andava na escola, tinha boas notas, portanto aquilo ia andando e está a andar. Portanto, chumbei as duas secções, de letras e ciências. Aí percebeu-se que eu se calhar precisava de uma outra coisa e acabei por ir para um colégio interno para o Andaluz em Santarém. No que foi uma experiência maravilhosa, porque o contacto que nós temos com outras coisas dá-nos também mundo, que foi até hoje eu mantenho contacto e amizades com alunas da altura. Portanto, isso foi outra coisa... Aquelas amizades para a vida. Para a vida, foi outra coisa verdadeiramente importante na minha vida. Aí eu percebi que era preciso estudar, mas também nunca estudei assim muito. Provavelmente tinha facilidade. E a coisa correu bem, pronto. Então, e assim, o que é que fez em termos de escolaridade? Na altura, o que é chamado agora o 11º ano. Pronto. Fiquei com 2 disciplinas para fazer, depois fiz cá fora já muito mais tarde. Quis provar a mim mesma que era importante cumprir aqueles itens de 2 disciplinas que me faltavam, mas o mais importante para mim foi essa. Primeiro, o contacto com um grupo de freiras que tinham uma visão diferente, não a questão da religiosidade, porque algumas eram um bocadinho, pronto, e tivemos algumas turras, mas havia, por outro lado, pessoas muito criativas, uma delas, pelo menos, por acaso, depois saiu de freira, mas era uma pessoa com uma cultura e muito criativa que nos ajudou imenso e que, no fundo, nos dava voz também. Eu penso que, na altura, o Colégio Andaluz estava muito à frente também, quer em termos de professores, excelentes professores, quer em termos de convivência, que nós tivemos, nessa altura, a oportunidade de conviver com pessoas da Guiné, de Cabo Verde, de Angola, Moçambique. Essas pessoas estavam cá em que circunstância? Vinham estudar de propósito para cá, em termos de colégio interno. Portanto, foi uma experiência que, no fundo, eu não teria hipótese de ter aqui. Estamos a falar antes do 25 de Abril e, portanto, estamos a falar de território português. Exatamente, antes do 25 de Abril. E depois, a necessidade de saída, não a necessidade de saída, mas, no fundo, a oportunidade. Que foi quando, entretanto, começo a namorar e o meu então namorado achou que era importante oferecer-se 4 anos para ir para uma das ditas províncias ultramarinas, por ordem de prioridades, primeiro Macau, depois Timor, depois Moçambique, Angola, Guiné, ou primeiro Cabo Verde, depois não sei o quê, uma ordem, no fundo, porque era preciso fazer isso. Foi aceito por 4 anos para Timor. Aí eu, quer dizer, não lhe dei um ultimato, mas disse mais ou menos, 4 anos é assim, ou vou também,
ou 4 anos depois, quando chegares eu sou outra pessoa, não há nada para ninguém, não fica à espera. Então casei e fui, que foi outra experiência verdadeiramente maravilhosa, porque é ter contacto. Então casa com que idade? 21. 21 anos? Já 21. Então, e já tinha começado a trabalhar nessa altura? Eu tive o meu primeiro trabalho, teria os meus 19 anos. Portanto, eu saí de Santarém, porque, entretanto, fiz algumas cadeiras fora do colégio, quando saí, porque, pronto, por razões várias. E em Santarém, acabo por ser convidada por uma colega minha que foi estudar para Caldas, acabo por ser convidada para ir lá passar um fim de semana, onde conheço realmente o que foi meu namorado, que passou, depois também acabou por não fazer curso nenhum, acabou por pedir emprego aqui em Arruda, veio para aqui morar e trabalhar, e nesse contexto acaba por se oferecer para Timor, na altura, e lá fomos para Timor, que foi aquela experiência que, no fundo, eu penso que mas toda a gente que passou por Timor tem esse sentir, que é tão diferente a vivência, quer com as pessoas, com os locais, quer com o clima, quer com a fauna, a flora, é tudo tão diferente que é uma coisa que marca para o resto da vida, marca de uma forma muito positiva. Eu talvez possa dizer que foi uma das épocas mais felizes da minha vida, em termos de diferença. Foi mesmo muito, muito importante. Todos os aspectos, mesmo muito, muito interessante, importante e especial. Então, quando é que surge a sua ligação e o seu trabalho no centros de saúde? Isso foi depois. Já regressada de Timor. E já casada. E já casada. Eu passei o 25 de Abril em Timor. Foi uma vivência que eu não tive. Tive outra. Com pena, porque era uma vivência que eu penso que qualquer português que viveu em ditadura sem consciência, eu nunca tive consciência. Já lá vamos. Consciência da ditadura. Mas era uma vivência que eu gostaria de ter tido, o 25 de Abril, o 1º de Maio não tive, porque estava ainda em Timor. Quando venho, tive ainda um trabalho, isso foi antes de Timor. Antes de Timor, ainda tive um trabalho na adega. Na altura das vindimas, eram preciso pessoas temporariamente para fazer as análises, que foi outra coisa muito engraçada. Eu guardo até hoje a primeira moeda do meu primeiro ordenado, que é uma coisa verdadeiramente nunca me tinha acontecido, que foi também um contacto muito interessante com o engenheiro Borges, pessoa muito correta, muito especial, muito culta, um cavalheiro, e depois com todas as pessoas no fundo por ali passaram, que no fundo acabavam, o tempo era outro, acabavam por ficar, conversa, contar coisas também, pedir também para contar, era um contacto completamente diferente, essa proximidade que no fundo havia não só no trabalho, que foi o que aconteceu depois no centro de saúde também, porque depois quando vim de Timor, pós 25 de Abril, a gestão social e também ao nível do trabalho ficou um bocadinho diferente, ou melhor, ficou muito diferente. Estava constituída a Comissão de Moradores, que achou por bem, não foi tanto escolher, havia vários candidatos para entrar como trabalhador no centro de saúde. Portanto, a Comissão de Trabalhadores é que fez a seleção das pessoas que acharam indicadas para ir trabalhar no centro de saúde. Eu fui uma delas. Comissão de Trabalhadores. Essa Comissão de Trabalhadores auto-instituiu-se ou como é que ela surge? Quando cheguei, essa Comissão de Trabalhadores já estava constituída. Eu penso que foi uma coisa natural. Provavelmente o pessoal que foi muito apertado na ditadura achou que no fundo tinha legitimidade para decidir determinadas coisas, nomeadamente em termos de empregos, que é uma coisa verdadeiramente insólita. E, passados anos, dizia, mas como é que isto foi autorizado? Quer dizer, ser uma comissão de trabalhadores que não
percebia nada de saúde. No fundo eram... E não tinham qualquer vínculo nada, legal, institucional. nada. Mas pronto, eles auto-instituíram-se, auto-organizaram-se e decidiam sobre os assuntos que também... E no fundo as pessoas aceitaram isso como legítimo. Os tempos foram de revolução e, portanto, no fundo tem a ver com isso também. Quer dizer, o tempo foi inédito para toda a gente. E eles quais eram as áreas então que se autopropunham intervir na sociedade? É uma boa pergunta. Eu sei que nesta questão do centro de saúde foi fundamental. Ou seja, eles é que decidiam as pessoas que se deveriam recrutar? Não sei se foi com isso com toda a gente. Comigo eu sei que foram eles que decidiram. Que eu, no fundo, seria uma das pessoas... Mas fez alguma entrevista ou alguma coisa parecida com o que se possa chamar uma entrevista? Não? Então, com base... Não sei no que é que acha que foram... Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. No fundo, é assim, isto foi uma benesse. Para mim foi uma benesse, como é óbvio. Para mim, como para outras pessoas. Nessa altura entrou Belinha e mais quem? Recorda-se? Entrei eu acho que foi a Regina Lacerda. Não sei se na delegação de saúde depois também se constituiu, isto era diferente. Era o centro de saúde e a delegação de saúde. Tinham não só espaços diferentes, como também funcionários diferentes. Não sei se na delegação de saúde que também foi decidido assim. Sei, na altura, quem veio como chefe do centro de saúde foi a Raquel Cavalheiro, que eu penso que também teve a intervenção, que era casada com um funcionário da então fábrica que estava a funcionar. Na altura não me lembro como é que se chamava. DCP, talvez. Talvez. Eu julgo que seria já a DCP, eventualmente. E foi a mulher de um dos funcionários, portanto, eu penso que era um funcionário de relevo, que foi convidada para chefe do centro de saúde. A Fernanda, que era irmã, que é irmã do Fernando, que foi funcionário também do banco. Eu não sei se no banco também não houve o mesmo critério. Eu sei que na altura a Comissão de Trabalhadores... Isso imediatamente a seguir ao 25 de Abril? Imediatamente a seguir. Então, mas o centro de saúde já existia antes do 25 de Abril, a funcionar cá em Arruda? Quando eu entrei, funcionava num dos prédios onde foi morar, se não estou em erro, a Teresa dos Gêmeos. Era num dos andares, era num resto de chão. Aí eu acho que era no mesmo prédio. E a Belinha ainda chegou a trabalhar aí? A trabalhar, sim. Sim. E na altura, quem é que lá estava como funcionária era a Raquel, a Fernanda, eu... Acho que funcionárias administrativas, depois mais tarde é que entrou a Regina Lacerda, entrou também a minha irmã, Ana Valente eu acho que entrou também ao mesmo tempo que eu. Acho que entrou ao mesmo tempo. Mas se não foi ao mesmo tempo, também não demorou muito tempo, porque o espaço também era pequeno. Pronto. E depois acrescentavam aos administrativos, exatamente, os médicos e os enfermeiros. Claro. Na altura a enfermeira era a Natália, também. Depois a enfermeira Emília, também. Veio uma outra enfermeira com a enfermeira Emília, não me lembro agora do nome, que vieram as duas de Macau, que eram as duas enfermeiras privadas do Stanley Ho. E, portanto, também tinham outro mundo. Eu tive muita sorte, que eu fui encontrando pessoas, e também ao nível dos médicos, porque na altura, depois então numa passagem para outros centros de saúde, na altura havia muito os P1, os P2, os P3 que vinham aqui fazer... Isso era exatamente o quê? Depois do curso, vinham ter um tempo de contacto. E isso estamos a falar dos médicos. Dos médicos. E, portanto, vinham para aqui, para o centro de saúde. Este centro de saúde era muito concorrido por muitos médicos. Portanto, estavam aqui um tempo, depois iam, depois vinham outros. Que foi também outra experiência
e tínhamos nessa altura, portanto, quer o contacto, quer com as enfermeiras, quer com os médicos, também muito próximo e familiar. O centro de saúde nessa altura era um ambiente muito mais familiar. Deixou de ser tão familiar quando se junta ao hospital ao centro de saúde, mas aí eu não me apetece muito falar. O que é que sente, enquanto, e já tinha alguma experiência de ter vivido fora do país, o que é que percebe que acontece em termos da comunidade, da gestão familiar, com o surgimento de um centro de saúde na vila? Assim, nós tínhamos aqui 2 médicos de referência, o Dr. Jorge e o Dr. Carmo. A introdução na vila de mais médicos, mais escolhas, pois há as histórias engraçadas também na questão das escolhas e dos médicos, e as histórias, no fundo, que os médicos acabavam de contar, porque os termos que, no fundo, as pessoas utilizam quando se referem a determinadas coisas. Uma das colegas, a Ana Valente, inclusivamente chegou a fazer um dicionário de palavras usadas ou de termos e sua tradução. Portanto, coisas tipo calçada dos feijões, o doutor dá-me tanta calçada dos feijões, era a garganta. Ou o gurgumil, também lhe chamavam o gurgumil. Gurgumil. Era a garganta também. Garganta também. E isso eram expressões que as próprias pessoas utilizavam. Sei lá, tenho a ideia. Isto, insolitamente, as consultas eram feitas com o administrativo lá dentro da consulta. Isto hoje é... Isto brado aos seus. Sobretudo senhoras, presumo. Sobretudo quando as pacientes eram senhoras. Ou era indiferente? Era indiferente. Indiferente. Uma das vezes em que eu estava dentro de um consultório, um dos pacientes, coitado do senhor, já morreu na altura, já era velhote, por acaso um homem rural, mas com uma figura muito imponente, assim, gordinho, com um grande bigode preto, com um ar muito calmo, e diz para o Dr. Carmo: ó doutor. Mas o Dr. Carmo e o Dr. Jorge depois passaram a fazer consulta? O Dr. Jorge nunca, o Dr. Carmo sim. No centro de saúde? O Dr. Carmo passou a ser o diretor do centro de saúde. Exatamente. E a senhora, estava eu dentro da consulta, quer dizer, quando nós percebíamos que a coisa podia descambar para uma coisa mais privada, arranjavam forma de sair. Pronto, tínhamos a consciência, algumas, outras nem tanto. Era preciso o médico mandar sair, mas tínhamos, doutor, eu preciso de lá ir fora fazer coisa. Mas o que é que nós estávamos a fazer dentro de um consultório, a ouvir as consultas? A escrever os cabeçalhos das receitas. Isto como é que isto era possível? Mas pronto, era autorizado. Então, esse senhor, nesse santo dia, disse: doutor, passe-me aí, faz favor, uma receita de uns comprimidinhos amarelos. E o doutor Carmo disse: então sei lá que comprimidinhos amarelos são esses. Doutor, não sei, mas sei que são bons e temperam uma manjoca. Pronto, era deste tipo de coisas que se faziam os nossos dicionários, estes termos, coisas bastante engraçadas. Acha que nessa altura, porque é assim, atendendo a que a Bruxa da Arruda, como nós sabemos, durante algum tempo concorrenciou de forma muito afincada com o primeiro médico do Conselho, que foi o Dr. Tito Bourbon e Noronha. Exatamente. E que isso está explanado nas suas crónicas, e que nós sabemos que a procura da Bruxa da Arruda era muitíssimo superior à procura do médico propriamente dito. Quando surge essa possibilidade das pessoas terem acesso já à saúde de forma gratuita, acha que as pessoas percebem isso, percebem que isso era melhor para elas próprias, isso foi uma coisa que foi evoluindo? Vocês têm essa percepção de como é que essa passagem, essa transição se foi... Eu acho que foi uma coisa natural, porque assim, o 25 de Abril trouxe esse vislumbre de uma consciência diferente também. Como eu há pouco ia referir,
eu quando fui para Timor, eu não sabia da existência da PIDE. Ignorava completamente. Foi na viagem para Timor, num barco, que demorou 47 dias a chegar a Timor. 47 dias no barco, que me puseram a par do que era a PIDE. E porquê que me puseram a par? Porque iam 2 sujeitos da PIDE no barco que faziam relatórios diários. Já agora, era um barco civil ou um barco militar? Era um barco, foi fretado para levar militares. Nós éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres num barco com 1500 homens. Um bocadinho às vezes complicado gerir aquela situação, porque o calor era muito. Eu desisti e passei a usar sempre calças, porque era complicado, não é? Porque havia escadas para subir e descer e não sei o quê. Mas pronto, e nessa altura, porque realmente toda a gente sabia quem eram os sujeitos, muitas pessoas muitos militares que iam nesse barco, ou iam para Macau ou iam para Timor, e muitos deles pertenciam a uma facção política que não era propriamente do lado do então governo. Então, portanto, essas pessoas que tinham uma visão real do que é que se passava aqui em ditadura é que me puseram a par da questão, que eu fiquei verdadeiramente abismada. Como é que eu não sabia da existência? Mas também tem uma razão. Quem é que nas famílias... Na minha família não tenho alguém que no fundo tivesse sido pescado pela PIDE. Mas aqui em Arruda houve. Portanto, mas quem eram as famílias que se atreviam a falar disto livremente? Ninguém falava. Portanto, eu desconhecia completamente. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Pelo que está a relatar, então não havia uma consciência efetiva, ou pelo menos declarada, da grande maioria das pessoas que viviam em Arruda. Não havia essa consciência efetiva dos tempos que se viviam em termos políticos. Que eu desse conta, não. Ou acha que isso era uma coisa camuflada em algumas famílias? Mas provavelmente era uma coisa camuflada. Que eu tivesse conhecimento de alguém aqui em Arruda que tivesse tido problemas com a PIDE, não sei, não desconheço. Se calhar houve. E penso que sim, porque no fundo, de certeza que aqui a Arruda não foi uma ilha em relação a essa situação. Mas que eu tivesse conhecimento, não. Mas no fundo, não era só aqui, no fundo era um assunto camuflado. E as pessoas que no fundo que iam mais ou menos afastadas para Timor ou para Macau, que no fundo era o que era mais longe, é que no fundo já tinham familiares, isso eu soube, estou-me a lembrar concretamente de um militar que no fundo me pôs mais a par da situação, que tinha família que pertencia ao PC e portanto eram realmente ligados ao PC e que no fundo tinham situações problemáticas. Ele sendo o mais novo da família, melhor é afastá-lo para não ter contactos, não se vai infectar com alguma tendência esquerdista. E, portanto, foi na altura em que eu soube. E porque, no fundo, eram referenciados esses 2 elementos que iam da PIDE no barco para fazer relatórios todos os dias e provavelmente ouviam, sei lá. Então, a Belinha, quando volta para a Arruda, quantos anos são depois do 25 de Abril? Eu tive 14 meses já em Timor, portanto, eu fui com 21 e volto 14 meses depois. Portanto, chega à Arruda que é em 75? Em 75. Em 75. Nessa altura já era possível percepcionar alguma alteração, alguma mudança na comunidade? Eu acho que o cheiro da liberdade fica presente. Fica? Fica presente. Eu acho que, consegue... ainda que eu não tivesse vivido o 25 de Abril, mas isso é real numa família onde há liberdade e não há medos, e é real na comunidade. Eu acho que consegue descrever alguma situação em concreto onde essas diferenças e essa alteração se poderia... A grande diferença, no fundo, é nós acharmos conveniente e até bom haver uma comissão de moradores que decidia
coisas que, no fundo, noutra altura era impossível completamente decidir. Sente que isso foi pacífico na comunidade? A constituição dessa comissão de moradia? Eu penso que Era altura, comissão sim. de trabalhadores. Comissão de trabalhadores. Eu penso que na altura, sim. Se calhar havia muito essa sede de que o poder passasse para outras mãos. E portanto, as pessoas aceitaram, que depois acabou por se diluir. Porque, páginas tantas, isso não fazia sentido, porque as coisas têm que ser feitas de uma determinada maneira, inclusivamente a entrada em determinados assuntos e em determinados empregos do Estado. A Comissão de Trabalhadores não tinha nada a ver com isso, mas acabou por se diluir, eu penso que de uma forma natural, tantas pessoas que, no fundo, que aceitaram com consistência essa diluição, como a própria constituição do grupo, penso eu. Mas, sei lá, não andei a par ou a tentar questionar o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer, mas foi uma coisa com certeza natural, como foi natural também as pessoas aderirem a consultas, porque a questão da bruxa, sei lá, permaneceu durante muito tempo a questão do endireita, que é outra conversa, não é propriamente a bruxa, mas é a questão do endireita, porque as pessoas ainda hoje, quer dizer, a Maria Helena... se calhar continua a fazer trabalho, a Maria Helena ou alguns descendentes, se calhar continuam a fazer trabalho. Lembro-me a grande fama que tinha o Mário de Sobral. Tinha uma grande fama. Que eu, uma vez, eu já não me lembro, eu acho que sim, eu trouxe um pé torcido de Timor. E a fama do Mário de Sobral era de tal ordem que eu achei que se calhar era bom porque o pé nunca mais ficou bom. E achei que era interessante ir ao Mário de Sobral. Por coincidência, depois aconteceu outra coisa a seguir. E então, aquilo era um espaço que, até porque me informaram, que tanto entravam as pessoas para ser tratadas como os bois e os cavalos e mais não sei o quê. Eu aí, se calhar estou no sítio errado, então desisti da consulta, porque achei que se calhar não era o sítio certo para tratar do meu pezinho, obviamente, mas pronto. Mas isso foi há bocadinho, a crença mas realmente são sabedorias que no fundo, é assim, eu acabei por ir à Maria Helena, com o meu pezinho torcido. O que é certo é que eu entrei com o pé esticado e ao pé coxinho e saí de lá a andar muito bem, porque ela pôs-me aqui umas ventosas e puxou daqui, puxou dali, fez uma massagem e pronto, eu saí de lá com o pé direito. Foi a última vez, pronto, a primeira e a última vez que lá fui, mas fiquei com o pé direito, o que é que eu ia lá fazer novamente? Mas foi conveniente. São as sabedorias, no fundo, de coisas lá para trás, que são passadas de boca em boca e com certeza que a Maria Helena tem essa sabedoria. Não sei se a senhora ainda é viva, se calhar já não. Por acaso também desconheço. Estamos a falar da filha do Sebastião, de Trancoso. Exatamente. Sim. Elas eram duas, acho eu. Sim, mas acho que era esta continuava em Trancoso, depois passou para Alhandra ou Alverca, não me lembro. Mas isso eu já não sei. Sim. Depois também confesso que não sei. A questão das consultas, eu penso que as pessoas aceitaram isso como uma forma, uma benesse, para já uma benesse, que é ter um médico, em vez de chamar ou de ir ao consultório do Dr. Carmo ou do Dr. Jorge, ter outras opções, pronto. E não ter que ir fora, porque na altura, outro muito famoso era o Dr. Amaral. Quando a coisa se complicava aqui, iam a alguém que era o Dr. Amaral. Mas, por exemplo, sente que o surgimento do centro de saúde numa comunidade como a Ruda vai contribuir de forma concreta, visível, perceptível, para questões que na altura não eram entendidas desta forma, mas olhando agora para trás, por questões relacionadas com o planeamento familiar ou algumas questões de saúde infantil, como por exemplo a vacinação, ou as questões até de higiene que estariam na base de alguns problemas de saúde, que eram conceitos de higiene completamente diferentes. A saúde escolar. Isso foi, e nós tivemos, eu penso que tivemos a sorte de ter aqui muito bons profissionais. Tivemos a sorte de ter aqui o Dr. Castanheira, a Doutora Maria João, o Dr. Pinto Castro, a Doutora Isabel Reis. Tivemos aqui excelentes médicos. E todos aqueles que foram passando por aqui, que fizeram também aqui um bom trabalho. O Dr. Tavares, o Rodrigues Filho, o Dr. Manuel,
que tinham inclusivamente fãs, que isso era muito engraçado, porque era tudo gente mais nova também, e tinham, e fizeram assim, cada médico tinha, notava-se os doentes de cada médico, eram diferentes, porque eles disciplinavam, entre aspas, disciplinavam os doentes de uma determinada maneira, nós sabíamos, é como aqui, como um pintor ou um cantor tem um registro, e o grupo de doentes de um e do outro médico acabavam também por ter um determinado Habitualmente, registro. quantos médicos estavam afetos ao centro? O Dr. Ribeiro esteve aqui muitos anos também, o Dr. Ribeiro foi um dos primeiros e depois esteve aqui muitos anos. Teriam inicialmente, sei lá, 4 médicos. E vinham todos os dias? Qual era a periodicidade? Vinham todos os dias? Vinham todos os dias. Vinham todos os dias. Sim. Mas sente-se efetivamente, obviamente de forma, digamos, gradual, mas sente-se efetivamente essas melhorias na sociedade, na comunidade? Eu penso que sim, porque quer o planeamento familiar, isto é uma coisa completamente inédita, o planeamento familiar, a saúde infantil, que na altura, com o Dr. Pinto Castro, ele era mesmo pediatra, era pediatria, não saúde infantil, mas a saúde escolar, que o Dr. Castanheira e a Dra. Maria João fizeram questão toda, quando houve a junção da delegação de saúde com o centro de saúde, melhor porque no fundo foram aproveitados todos os recursos numa situação só, o que deu não só uma visão, como um benefício ao nível dos resultados, obviamente, em termos quer de pessoal, quer de espaço, quer de resultados. Mas todas essas, principalmente o planeamento, tivemos em determinada altura, foi outra experiência que eu tive muito, muito importante para mim, até porque no fundo foi uma escola também para mim, que foi o atendimento à toxicodependência. Tivemos aqui em determinada altura um psicólogo, uma médica e eu como administrativa que fizemos o atendimento e essa ponte entre os familiares e entre os toxicodependentes. Esse é um problema que a dada altura aqui no Conselho foi quase que Foi grave. Está-me a faltar a expressão agora, mas foi algo que afetou muito a comunidade no espaço e no tempo de forma muito efetiva, não foi? E aí eu desconhecia que tinha havido essa, digamos, essa ligação e essa ponte com os familiares, porque... Um psicólogo que, no fundo, em determinada altura, quando os meus filhos eram ainda nem sequer pré-adolescentes, houve a oportunidade de fazer formação na prevenção de toxicodependência. Junto que é da comunidade escolar ou mesmo não, eu é que fiz, a um nível privado, um grupo de professores e psicólogos que, no boom do surgimento da toxicodependência, que acharam por bem criar uma formação específica para pais, ou educadores em geral, que nos desse a possibilidade de perceber como é que isto tudo funcionava e de fazer, de alguma forma, prevenção com os filhos ou com conhecidos, que no fundo tivéssemos a percepção que as coisas estavam a acontecer. Foi uma escola verdadeiramente importante, até porque alguns tinham já experiência dessa situação, nomeadamente o psicólogo, que depois se ofereceu para vir fazer... Tinha que a experiência pessoal? Tinha sido alguém que tinha... Não, ele já fazia consultas, Ok. Portanto, e alguns professores tinham familiares que também seriam toxicodependentes e, portanto, tinham os professores, que no fundo acabaram por ter contacto com alunos que tinham esse problema. Estou-me a lembrar de uma que depois ficaram todos meus amigos, que é uma coisa verdadeiramente importante. Eu costumo dizer agora, e recentemente, que tenho um lote de pessoas que fazem parte do meu enxoval de afetos. E esse grupo passou a fazer realmente parte do meu enxoval de afetos. E essa professora, na altura, uma das coisas que nos contou, e foi um dos motivos para que formasse o grupo, ou que integrasse o grupo de prevenção, que um dos alunos, um excelente aluno, de repente começou a ter um comportamento não habitual. E que ela pensou, mas assim quase de um momento para o outro, e que ela pensou em contactar os pais, para falar com os pais, para saber o que é que se tinha passado, mas depois
Sei, há alturas más na vida das pessoas, vamos esperar para ver o que é que acontece, e o moço morre pouco tempo depois da overdose. E ela pensou, isto nunca mais me vai acontecer, nunca mais me vai acontecer, portanto, integrou esse grupo e em boa hora, que muitos pais passaram, eu fui uma delas, e que me deu dicas para a vida, não só em termos de educação com os meus, mas para mim mesma, porque nós estarmos atentos a determinadas coisas nunca é demais. E agirmos corretamente, proativamente e não reativamente. E isso foi verdadeiramente importante para o meu crescimento pessoal e também ao nível dos meus filhos. Porque não tem a ver só com consumos, tem a ver com regras de vida também. Isso foi mesmo muito importante. Ó Belinha, tendo em conta que de facto essa circunstância poder-se-á considerar um flagelo na comunidade da Ruda durante um determinado tempo, porque infelizmente afetou muitas famílias, muito mais do que seria desejável, e atendendo à dimensão da comunidade da Ruda da altura, eram de facto muitas famílias com esse problema. A esta distância consegue ter a percepção de qual é que teria sido a causa que esteve na base de ter acontecido com tantos jovens e de tantas famílias diferentes? Eu acho que a liberdade nos traz muita coisa boa, mas quando não é entendida, falta a tal responsabilidade. Na altura, havia alguma tendência para culpar, eu aprendi nessa formação, em culpar os pais, e estou-me a lembrar de uma família específica aqui em Arruda, que no fundo foi também um contacto muito, muito próximo, em que um casal com uma relação muito boa, tanto com um único filho, que enveredou por esse caminho, em que ela se culpava imenso, o pai também, e não percebia de maneira nenhuma. E isso, o flagelo é em várias vertentes, porque a culpa é horrível, mas são escolhas, no fundo, têm a ver com uma liberdade mal entendida também. Porque não foi só aqui em Arruda, quando aparece droga, e que dá-nos uma falsa sensação de bem-estar, de liberdade e sei lá mais o quê, que hoje está mais que provado e escamoteado e estudado, que no fundo as pessoas escolhem o que querem escolher, e os caminhos são muito sinuosos quando se escolhe esse tipo de situação. Nessa família em concreto, que a mãe, e pronto, e em termos económicos foi muito complicado, porque ele levava tudo e mais alguma coisa, um único filho, que ainda a coisa é muito mais complicada para o casal. Tiveram em riscos de divórcio, porque o pai tinha uma ideia, a mãe tinha outra, a mãe muito protetora, no fundo, que no fundo não lhe fazia bem em termos de proteção. E foi aqui neste grupo que é a tal psicologia inversa, que este psicólogo, como tinha muita experiência, em determinada altura, dado que não resultava e que a mãe a sentia-se tão culpada, e começou a utilizar a psicologia inversa. E começou a dizer que, e no fundo a tratá-lo mal, entre aspas, que ele não conseguia fazer e mais não sei o que ele, e tratou-nos mal o paciente em questão, tratou-nos mal e disse, eu vou-vos provar que eu vou conseguir sair disto, porque vocês é que não percebem nada disto e são uns destes, uns aqueles e mais não sei o quê. E o psicólogo na altura disse-me, com isto vai resultar. E vai resultar porquê? Isso eu perguntei-lhe, porquê é que resulta? Porque ele ainda tem as emoções todas à flor da pele. Quando eles perdem as emoções, e aí é que é complicado, já não conseguimos fazer nada. Mas muitas vezes resulta nós contrariarmos e dizer que ele não consegue e faz e acontece e não sei o quê, combinado também com a família. É bom que ele saia e que prove isso mesmo, e ele conseguiu. Conseguiu provar aos pais e à comunidade que conseguiu reabilitar-se. Foi um caso de sucesso que realmente me apraz ter registrado. Situações muito complicadas mesmo.
é o mesmo um flagelo. E na altura foi um flagelo para muitas famílias, que não conseguiram dar a volta como esta família conseguiu. Sim, sim. Alguns, infelizmente, acabaram em morte. E alguns até mais do que seria desejável. Exatamente. Belinha, recordando esta arruda da sua infância, da sua juventude, e tendo em conta que foi uma pessoa que teve a oportunidade de ter outras vivências para além das fronteiras portuguesas, o que é que assinala... Pronto, hoje é quase impossível comparar por variedíssimas razões. Mas que Arruda recorda sobretudo da sua infância, da sua juventude? É assim, eu continuo a dizer que Arruda é e será sempre o meu berço, porque não é só em termos de paisagem, é em termos dos afetos. E realmente aquilo que mais me importa, e por isso é que eu continuo a vir cá, ainda que esteja agora nas Caldas, mas porque continuo a ter esta ligação muito próxima com a terra e com as pessoas. Isso é o mais importante. Ainda que a Arruda hoje seja completamente diferente daquilo que eu registava na altura em que era jovem, e em que tudo para mim era muito familiar, no bairro, os becos, todos os becos, pronto. Daí o grande prazer que eu tenho em certos recantos, ao nível da fotografia, certos recantos, certas pedras, certas calçadas. São esses que ainda transportam à infância? São. O Adro, toda a gente ia para o Adro, o Adro era um ponto de encontro, brincar no Adro é uma coisa boa. Que agora não sei se acontece ou não, mas não tem o mesmo encanto, a mesma magia que tinha na altura. Como o encanto de brincar no rio. Quer dizer, que eu esquecia-me das horas no rio. Houve um dia que eu saí de manhã, a minha mãe estava descansada porque eu comia em casa das vizinhas, não havia problema, mas só cheguei à noite. E onde é que eu estive? No rio. Vocês tomavam mesmo banho, não tomavam? Não era uma questão de banho. Os pés ainda que sim, agora banho não, mas era... A água é uma coisa que puxa realmente, puxa a imaginação e puxa... Que tipo de fauna e flora nessa altura existia? Ai, pirilampos, então eu apanhava pirilampos, joaninhas por aí fora. Ai, era uma coisa maravilhosa. É tal outra coisa que foi muito bom. Eu andava com os pintos debaixo das minhas tranças. Pintos? Pintos. A minha mãe tinha pintos, tinha coelhos, mas não sei o quê. Eu tirava os pintos e punha-os debaixo. Eles ficavam todos contentes. Debaixo das minhas tranças tinham aqui o calorzinho do pescoço, com certeza. Eu andava com os pintos assim. E eles mantinham-se aí muito tempo? Mantinham-se assim, andavam comigo, pronto, assim, com os pintos. Os gatos eu levava para casa, dentro do cabaz do lanche, levava os gatos para casa. Sei lá, pequeninos, punha-lhes fraldas, dava de biberon e sei lá mais o quê. Tive um cão que era o Piloto, que foi muito bom para mim, porque eu, na altura, usava-se uma coisa que se chama combinação, que a minha irmã fazia-me combinações com rendinhas, eu testava aquilo. Então punha o Piloto a correr atrás de mim, me agarrava, mas como eu rasgava aquilo tudo. Eu disse, não tenho culpa, foi o Piloto que rasgou e, portanto, eu tinha ali uns tempos que não usava porque aquilo estava rasgado, não é? Portanto, tinha essa grande vantagem de ter um Piloto e gatos, tive gatos e os pintos e tudo mais. Os animais era uma coisa muito importante também. Tive um rato branco, maravilhoso, tinha um rabo comprido, mas o rato andava comigo para todo lado também, era muito bom, muito fofinho. Pronto, além, mais tarde os hamsters, mas isso já foi muito mais tarde. Os hamsters já é uma coisa muito, muito chique. O rato é uma coisa muito mais próxima. Pronto, na altura. Mas as galinhas, os pintos, os coelhos, os gatos e pronto, as joaninhas, os pirilampos, quando era no verão, eu e uma prima minha, mais ou menos da minha idade, filha desse meu primo Eduardo, que trabalhava na carpintaria, ao despique, quem é que apanhava mais pirilampos? Os desgraçados. Nós punhamos numa caixa de fósforos. Os desgraçados, coitados, não resistiam, mas nós tínhamos essa competição de arranjar os pirilampos. E, portanto, mas não se conseguiam só apanhar os pirilampos quando fosse mais escuro, mais noite? Sim, mas depois guardávamos dentro das caixas de fósforos toda a noite. Mas vocês tinham permissão para andar na rua à noite a apanhar pirilampos? Então, mas isto aqui era maravilhoso. Qual era o problema? O problema não tinha saída, a rua não tinha saída, não havia carros,
Qual era o problema? Eu às vezes ficava também em casa da minha prima, que ela morava ali, agora onde é os estaleiros da Câmara, em frente a aquelas casinhas, pronto, ela morava ali naquela casinha, às vezes ia para lá de noite, porque eu andava sempre a variar de casa, inclusivamente para fora, para as Carlosas, para a casa de um tio, cheguei a ficar Pois a em noção de Santana. distância e Sim. de espaço nessa altura é diferente, não Tive é? uns dias também em Santana da Carnota, em casa da Isso mãe. era quase férias no estrangeiro. Sim, em casa da mãe do Pedro Porém, que era outra família próxima, por outras razões, mas próxima também. No Montijo, que tivemos aqui uns rendeiros, o Senhor Relógio, que esteve aqui no Grêmio durante uns anos, e depois ficámos também amigos, eu ia para lá também passar uns dias. É isto, eu fui sempre muito gostada, não sei porquê, mas fui, eu senti sempre isso toda a minha vida. É uma coisa Considera boa. que teve uma infância feliz? Sim, teve ali uma altura complicada na adolescência, pronto, porque com a morte do meu irmão foi muito complicado, foi um assunto que ficou tabu, nunca mais se falou no assunto, mas não se falava, mas sentia-se. Não se falava em casa. Não se falava em casa. Portanto, foi uma época complicada, mas felizmente eu tinha a minha irmã mais velha, que no fundo foi muito minha mãe também, 11 anos mais naquela idade, portanto eu com 12, ela tinha mais 11 anos que eu, foi muito minha mãe e acompanhou-me muito nessa altura. E, portanto, por um lado fiquei sem, porque o meu irmão era muito cúmplice comigo. Também era o mais próximo, não era? Era mais próximo e muito mais próximo em termos de idade. E uma pessoa muito diferente também. O meu irmão Marinho era uma pessoa muito diferente do comum também. E muito cúmplice. E acobertava-me nas minhas traquinices, nas minhas coisas, porque era um bocadinho a favor, assim teimosa e inventava às vezes coisas que não eram propriamente as melhores, nomeadamente trabalhar, às vezes ia buscar instrumentos da carpintaria cortantes que não eram propriamente bons para eu usar, às vezes fazia uns cortezinhos valentes, mas pronto, e ela acobertava um bocadinho essas coisas. Mas tudo é uma vivência que nesta altura as crianças não têm. Eu tive essa riqueza da proximidade com coisas que nesta altura é hipótese. Até a escola, no fundo, foi uma vivência completamente diferente. A escola foi sempre no Paço? Foi sempre no Paço. Depois de fazer a 4ª classe, sei lá porquê, eu entrei logo para a 2ª, adiantadíssima. E depois quando fiz a 4ª classe, alguém da sua cátedra, portanto a Dona Rita, disse que eu era muito pequenina ainda para fazer o exame da admissão. Que era o exame da 4ª classe? Não, era da admissão ou ao liceu ou à escola comercial. E de modo que eu atrasei outra vez um ano, em vez de adiantar, e depois fui para outra professora fazer o ano de admissão para depois entrar ou na escola comercial ou no liceu, que acabei por entrar no liceu, no Sousa Martins, em Vila Franca. Com que idade? Portanto, eu tinha 11. Fiquei um ano à espera, não sei porquê, mas pronto. Mas, mais uma vez, nós íamos de autocarro, eu era muito, muito pequena, realmente, por isso é que se calhar acharam que eu não tinha tamanho para ir para o liceu, e portanto, os condutores e os cobradores todos me conheciam, também, no fundo, protegiam-me. E depois no Sousa Martins, que é uma coisa engraçada também, rapazes de um lado, raparigas do outro. Não havia recreios cá conjuntamente. Quem foi meu colega, quer dizer, não foi bem meu colega, ele andava no ano a mais, foi o Carlos Fino, o repórter, locutor e jornalista. Uma das irmãs dele é que foi minha colega de ano. Não era a Anabela, era mais velha, era outra que não. Mas no Sousa Martins? No Sousa Martins, exatamente, que foi outra experiência, pronto, interessante, e sou amiga de algumas pessoas até hoje. Sentia-se muito a diferença das vivências e do que era o ambiente em Arruda para a Vila Franca nessa altura? Sentia-se? Sim, não tem nada a ver.
E outra coisa que não senti tanto no andaluz é a distância entre professores e alunos, que hoje isso está completamente diferente, e ainda bem que está, mas uma grande distância, e em algumas situações não era só distância, era distância e prepotência, que na altura era bastante utilizada a prepotência. Mas eram outros tempos, pronto, tempo de ditadura. Pronto, o pessoal, quando tem poder na mão, exerce de uma forma ou de outra. Mas, qualquer dos modos, nós tínhamos um grupo também, o grupo das raparigas, que no fundo se manteve durante bastante tempo, depois acabou por se diluir, mas manteve-se durante bastante tempo. No fundo fazíamos esse complô de jogar ao ringue, que é uma coisa que eu nunca mais vi, o pessoal a jogar ao ringue. Na altura era muito o jogo que nós fazíamos, não havia telemóveis, obviamente, não é? E, portanto, havia outras brincadeiras que hoje nem tanto. Há algum acontecimento, algo que tenha acontecido em Arruda, que tenha memória, que tenha sido uma altura complicada para a Arruda, que tenha afetado de forma generalizada a comunidade? Alguma coisa que recorda? As cheias. As cheias. Acho que as cheias foi... As cheias, o tremor de terra também, acho que também foi forte, mas as cheias eu acho que foi talvez, dentro daquilo que são as minhas memórias, que foi uma coisa muito, muito complicada mesmo. Na altura, não foi só a devastação, como foi depois nós sabermos que, embora isso tivesse sido escondido nas notícias gerais, mas sabermos a quantidade de gente que aqui à volta realmente acabou por morrer. Mas mesmo em Arruda morreram algumas pessoas, não morreram? Mesmo em Arruda morreram algumas pessoas, sim. E o que isso afetou, estou-me a lembrar da irmã da menina Ivone, que morava junto ao rio, ali perto daquela primeira rotunda do Senhor com o bracinho, e que durante muito tempo, cada vez que chovia, ela ficava perfeitamente aterrorizada, porque a água subiu imenso e inundou a casa dela, inclusivamente. Estou-me a lembrar da Rosa, da Rosa que foi funcionária do Dr. Jorge, que também estava ali na ponte, que também a casa dela também foi inundada e foi complicado, salvou-se também com muita dificuldade. E a mesma sensação, cada vez que chove mais, ainda hoje, cada vez que chove mais, há este medo que acaba por acontecer. Que no fundo acontece-nos a todos com alguma coisa que nós passamos de pior, o gatilho, quando é acionado, está lá e o medo vem. Mas eu penso que sim, dentro daquilo que me é dado recordar, acho que foi talvez as cheias aquilo que mais marcou pela negativa. Obviamente. A Belinha tem uma obra, a todos os efeitos, considero uma obra, um registro fotográfico de todas aquelas personagens que eu acho que qualquer terra tem um conjunto de... E personagens aqui, obviamente, não é no sentido pejorativo, pelo contrário. Não, são pessoas que no fundo passaram que pela minha vida. Exatamente. Sim. E isso é uma coisa mais recente, apesar de ser um trabalho que foi sendo feito ao longo dos anos, mas das suas vivências desde criança, de jovem, de adulta, de pessoa adulta, o que é que tem algum episódio, algumas pessoas que por alguma razão tenham marcado de alguma forma mais especial? É impossível não haver essa marca. Estou-me a lembrar, aí foi um episódio não muito positivo, mas acabou por ser. O meu irmão acabou por morrer dada a instalação de um esquentador na casa de banho, que na altura não havia canalização de gás. Portanto, foi uma inovação ter água quente na casa de banho, mas sem o devido cuidado para que o perigo da inalação de gases não acontecesse o que aconteceu. E depois disso acontecer, em determinada altura, passado um ano, a mãe da Lourdes Silva, a dona de Olinda, também era cabeleireira. A mãe do Silva? A mãe do Silva.
e que eu fui lá, não sei se lavar, não me lembro já o que foi, mas estava Onde é lá. que era o cabeleireiro dela? Era no prédio dos Lemos. Então, eu não sei se estava lá só como visita, porque eu dava muito bem com a Lourdes, dava-me e dou-me. Eu até acho que estava lá só por casualidade. E a dona Diolinda, que estava a atender alguém com o dito esquentador por cima do lava-cabeças e que se começou a sentir mal. Recordando-me eu da situação anterior pela qual tinha passado, eu percebi que era alguma coisa com o esquentador. Então, eu própria, que já não me estava a sentir bem também, felizmente eu e a Lourdes abrimos as janelas, mas a mãe dela não estava mesmo bem, e eu fui à casa do Dr. Carmo para chamar o Dr. Carmo, porque eu ainda estava mais ou menos bem. Quando a dona Mimi me abriu a porta, olhou para mim e disse: ai, rapariga, o que é que tu tens? Tu estás tão branca, tu não estás bem. E eu estava mesmo a sentir mal. De modo, fez-me entrar, fez-me deitar, não sei se ela me trouxe água, chá, não me lembro, mas entretanto eu disse-lhe: olha, é mesmo importante que o doutor vá porque a dona Dolinda não se está a sentir bem. E esse episódio marcou-me desta forma, como é que ela percebeu que eu realmente não estava bem, porque eu ia chamar o Dr. Carmo. Isso foi realmente marcante para mim por várias razões. Ela, no fundo, perceber e atender-me e ajudar-me na altura e ajudar também a dona Diolinda, que não foi agradável, dada a relação que, no fundo, é tal medo e a tal relação que, no fundo, nós temos com um episódio nosso, como é óbvio. Mas, para além desses, no fundo, em relação às pessoas, sei lá, tenho muita pena não ter fotografado o Zé Chatal, tenho muita pena não ter fotografado o Fernando, que nós chamamos o Caralhau. Tenho muita pena, andei atrás dele muitas vezes, mas nunca o consegui apanhar, porque fazem parte, não só pelo... Tenho muita pena não ter fotografado o Sardão Pai. Esse já não conheci. Mas na altura nem sequer tinha máquina de fotográfica. Depois há outras situações, isto em criança, outras coisas que mais me marcou, eu acho que marcou-me para o resto da vida, quando estava a fazer o ano para a admissão, para estudar para depois fazer o exame de admissão, a dona Amália, que era a professora de então, achou por bem levar todo o grupo de alunas, porque faleceu, não me lembro do nome da senhora, mas que teve muitos anos que não tinha crianças, morava numa das últimas casas do bairro, teve muitos anos sem ter bebés, e há uma altura em que engravida, mas o bebê nasce, mas morreu logo a seguir, uma menina. E o que é que a professora achou por bem? Que todo o grupo fosse à casa da senhora para nos despedirmos do anjinho, e obrigou-nos a todas a dar um beijinho no anjinho morto. Aquele frio, até hoje eu tenho essa sensação. O que é que passa para a cabeça de alguém adulto obrigar crianças a beijar uma criatura morta? Mas pronto, coisas que nos marcam negativamente. Mas depois há coisas que nos marcam positivamente. Por exemplo, em determinada altura, não sei como é que foi que aconteceu, mas eu sempre tive uma fascinação por animais, os cavalos também. E, portanto, o Jorge de Carvalho, em determinada altura, tinha ali um picadeiro, no que é, agora aquilo já não existe, mas tinha um picadeiro nos terrenos que pertenciam à propriedade dele, por trás da casa de morada de família. E então, não sei se fui eu que pedi, não sei se foi ele que ofereceu, mas o que é que eu acabei por fazer? Em cavalos que toreavam, para aprender a andar de cavalo. E, portanto, ele punha-me dentro do picadeiro, em cima de um cavalo, conjuntamente com uma vaca. E eu andava ali toda contente. A inconsciência é uma coisa verdadeiramente fabulosa. Quando andava ali em cima do cavalo, mas há um dia em que o cavalo, chama-se a crença, queria, mas era ir para casa. E, portanto, queria saltar a vedação dos paus e eu em cima do cavalo. Mas segurei-me bem, não sei se
Com ser cela pequena, ou sem cela? Com cela, com Com cela. cela. Ah, sem cela, então isso era um... E mais, ele deixava-me ir sozinha num cavalo, passear aí pelas estradas, pelas ruas. E eu ia. A inconsciência é uma coisa maravilhosa. Sozinha num cavalo. Então, mas pode-se dizer então que sabe montar. Ah, depois andei até em equitação e tudo. Isto já Anda. mais tarde. Andei. Pois. É uma coisa maravilhosa. A galopa, então, é uma coisa maravilhosa. Isso é à vontade. Agora, quem é que é o dono do cavalo? Jorge Carvalho, só podia ser o Jorge Carvalho, não é? Me deixar uma jovem num cavalo dele, toureiro, andar por aí. Pois, porque eram os cavalos dele que ele toreava. Toureiro, exatamente. Mas pronto, ia. Essa é uma coisa maravilhosa. Uma pessoa falar com alguém de cima de um cavalo é uma coisa maravilhosa. Em termos do ego, ui, aquilo é que eu ficava inchada. Muito bom, muito bom. Eu acho que já abordou algumas delas, mas que memórias mais felizes tem da sua vida? Mais felizes. A infância é uma delas, o contacto com toda a gente que passou pela loja, pela oficina, os vizinhos, os repousados de açúcar da Dona Joana, os torrões de açúcar da Dona Maria Luísa, as brincadeiras naquele quintal maravilhoso que tinha um poço. O quintal da quinta da família sim, Lemos. Sim, que eu tenho essa memória daquele jardim, que era um jardim maravilhoso. O jardim dava para quê? Para o sítio? Para as traseiras. Para as traseiras, que não são do terreno onde está o clube. Estendia-se para aí, sim. Sei lá, os assim mais recentes, a ida para Timor, a estadia em Timor, a estadia nas Cardosas, em casa desse meu tio que também tinha um cavalo e que ele me deixava ir no cavalo cada vez que o cavalo ia ao poço. Esse tio era irmão do pai ou da mãe? Irmão do meu pai. Também em Lisboa, em casa de um outro tio, que também cheguei lá a passar alguns dias. E, no fundo, eu acho que as minhas memórias têm tudo a ver com as pessoas e com os afetos, que eu continuo a achar que é aquilo que nós levamos, são os afetos. O tal enxoval de afetos. E o meu enxoval é grande. Que bom. Obrigada. Eu é que agradeço.